Por que é tão fácil na cerimônia e tão difícil no dia a dia? Desespero durante o dia. Ah, meu Deus, nossa. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre a egrégora em que vivemos, né? Vai explicar bastante o termo porque é tão fácil na cerimônia e tão difícil no dia a dia. Então vem com a gente nesse vídeo. Tão fácil. Quem já vai ter muita gente assim, tão fácil? Como assim tão Como fácil? assim, mano? Eu quase morro, eu quase faleço daquela cerimônia. O que é fácil pra vocês? Meu Deus do céu, desespero. Então, vamos falar das etapas da cerimônia. A gente vai ter um vídeo depois só disso. Então, aqui a gente vai ter uma pinceladinha rápida só pra você entender onde a gente quer chegar. As etapas da cerimônia. Primeiro, você vai com medo, né? Você fica com medo. Mesmo que você já tenha consagrado várias vezes, você fica com aquele certo medo e receio. Exatamente. E depois você entra na parte do... Desespero, aquela vontade de pular o muro e sair correndo pra ir embora. Isso é real, tá? Muita gente vivencia isso. A gente vivencia isso e a gente já toma ayahuasca há bastante tempo. Nossa senhora, às vezes dá vontade só de meter o pé no muro e pular. Quando você começa no processo ali, você simplesmente tem algo dentro de você que literalmente quer fugir, quer sair correndo e não tem como. Porque por mais que você fuja dali, a ayahuasca tá dentro de você, então não vai adiantar nada. Melhor ficar lá. Mas a gente só vai dar essa pincelada pra chegar no objetivo, tá? Lembrando. Depois entra a questão das visões, que você começa, a maioria das pessoas começa a ver cores, mandalas, etc. E aí depois As vem mirações, né? as limpezas, daí você, né? Tem muita gente que faz limpeza evacuando, vomitando, Chorando, bocejando, arrotando, coceira. peidando. Aí também aparecem as visões, as coisas Sim. que você precisa ver, as coisas que você precisa entender. Acontece no processo da Volta limpeza. lá no passado, no futuro, enfim. Depois vem uma calmaria. Essa parte que é a mais fácil que a gente queria explicar. Você entra num processo de calma. Muitas vezes não. Você vai vomitando do começo ao fim. Eu já passei por isso. Então você entra naquele processo de calma, de amor. Você sente um amor assim que é inexplicável, tá? Porque o amor, já falei em outros vídeos, o amor é muito diferente de um amor de relação. Sim. Né? De relação de mãe e filho, de relação de marido e mulher, enfim. Você sente um amor, é uma coisa inexplicável. Só vivendo para que você entenda. E aí você começa a se sentir calma. E daqui a pouco vem aquela alegria, a própria cerimônia. Numa cerimônia, por isso que é tão importante uma cerimônia bem conduzida. Sim. Ela tem muitas etapas e assim, quando chega no momento que eu gosto de chamar de celebração à vida, né? E eu chamo do despertar. Parece uma festa, a vida parece uma festa, tudo fica muito lindo, tudo fica muito... É aqui que a gente chega na parte do fácil, né? Depois que a gente passou por todos esses processos, que são processos importantes, a gente chega nessa parte onde tudo parece tudo muito simples, tudo muito fácil, tudo muito... Nossa, gente... Pra que tudo aquilo? Eu chamo de despertar, porque parece que é um despertar. Na minha situação é um despertar. Por exemplo, eu tô ali numa informação muito importante, vivenciando, sei lá, uma coisa do meu passado. E aí, de repente, começa aquelas músicas mais agitadas que chega a te dar, assim, uma vontade de dançar. Você começa, ai, que delícia. Nossa, e aí você vai despertando. Então, eu chamo de despertar. E aí, é quando a cerimônia já tá se conduzindo pro final. Exatamente. Pelo menos aonde a gente costuma consagrar, né? Tem essa passo a passo. Se você tá indo num lugar que é tudo meio bagunçado e você sente que tá meio bagunçado, eu te aconselharia a você procurar uma outra casa. Uma cerimônia muito bem conduzida, porque essas etapas fazem total diferença dentro de uma cerimônia e todas as informações e vivências que você pode extrair dali de dentro. Faz muito importante pra você, pro seu bem-estar, para o pós-ayahuasca, tudo isso faz muita diferença, tá? Então, teve um comentário que eu vou comentar. Comenta. Teve um comentário aqui de uma pessoa que... Eu não vou comentar o comentário inteiro, tá? Mas assim, ela tem problemas depressivos e etc. E ela diz que consagra ayahuasca há 15 anos. E não consegue se desvincular desses problemas. Eu não vou aprofundar, porque assim, ó, eu não tenho histórico médico dela. Eu não sou médica, né? Eu não sou nada. Mas eu, olhando pelo que a experiência que a gente tem, eu indicaria pra ela, se é o caso de você que tá ouvindo agora, eu indicaria pra você trocar de ambiente que você tá tomando. Troca. Porque tudo isso que a gente tá falando agora faz muita diferença no seu dia a dia pós ayahuasca. Se não tem uma cerimônia bem conduzida, faz diferença no que você vai sentir depois, tá? Antes, durante e depois. Então, procura um outro centro. Que talvez esses teus 15 anos você perceba que não estava legal justamente por isso. Às vezes busca alguma coisa até mais nas raízes, sabe? Uma condução indígena, talvez, que tá bem ali na raiz, tá bem ali na coisa, sabe? Então é muito interessante se abrir para novos processos, para novas casas, para novas experiências. Uma experiência ancestral indígena, então, é assim... espetacular. Porque eu até ia dizer que muitas das vezes a pessoa ela não se abre pra medicina. Mas assim, ó, me desculpa, há 15 anos tu não conseguiu se abrir pra medicina, eu acredito realmente que seja mais essa questão da condução da cerimônia. Enfim, fica aqui meu conselho, tá? Então vamos lá.
Aí o que é o fácil, né? Aí o que a gente está querendo dizer? Depois no dia a dia, quando você sai da cerimônia e vem para o seu dia a dia, para a sua realidade, você entrou lá num processo, na cerimônia de perdão. Ai, meu Deus, perdoei meu filho, meu marido, minha mãe, quero beijar minha mãe, quero beijar meu fulano, o cara, sei lá, meu pai que me batia quando era criança, ou enfim, coisas bem piores. E aí você volta da cerimônia e você diz, caramba, por que lá tava tão fácil perdoar e agora eu tô aqui, às vezes de frente com a pessoa que eu perdoei lá e eu não tô conseguindo. Eu não tô, sei lá, parece que tem um imã. Sim, é complicado quando a gente volta pro nosso dia a dia, porque quando a gente está dentro de uma cerimônia, aquilo tudo é muito real. E não que quando a gente saia de lá, aquilo não seja tão real quanto. Não significa que você não passou pelo processo de perdoar, pelo processo de amar, pelo processo de compreender. Não significa isso. Só que quando você vem pro dia a dia e você passa a conviver com essas pessoas, e essa convivência ainda assim é uma convivência um pouco conturbada, é complicadinho desenvolver essa questão do perdão. Às vezes você perde um pouco a cabeça, né? Porque quando a gente fala de uma cerimônia, quando a gente fala de uma vida, ou de viver com pessoas, não se trata só do meu processo do individual de trabalho. Se trata também do processo do desenvolvimento da outra pessoa, né? E às vezes o lidar com o processo da outra pessoa é complicado. Então, como tornar esse processo um processo mais fácil, né? Porque é a mesma coisa, aqueles memezinhos que a gente vê na internet direto, né? Ah, eu faço terapia pra lidar com pessoas que não fazem terapia. E aí você diz, pô, cara, eu tô aqui me curando, eu tô aqui me melhorando. Aí você olha pra outra pessoa, ela tá lá estagnada. Enfim, mas não é só isso, né? O que a gente tá puxando aqui nesse momento é, assim, ó. O que a gente quer falar? Que você entenda. Existe uma egrégora. O que é egrégora? É como se fosse uma cápsula em volta, uma cápsula energética em volta daquilo que você vive. É a sua bolha. A sua bolha, exato. Então existe uma cápsula, uma egrégora familiar. Aquilo que você vivencia com seus familiares, né? Existe uma egrégora no seu trabalho, já é uma outra egrégora diferente da sua dentro de casa, então é uma outra bolha. E existe uma egrégora mundial de todos os seres humanos, digamos assim, e daquilo que você escolhe ver, né? Essa egrégora mundial dá para dividir também, né? Mas, por exemplo, quando veio a pandemia, né? O do coronavírus, a pandemia, todo mundo surtou. Por quê? Porque foi uma coisa mundial, foi espalhado em notícias, foi realmente muitas pessoas doentes, muitas pessoas morrendo, então só se falava sobre aquilo, só se vivenciava, as pessoas sentiam aquilo, né? Digamos que 99% da população mundial estava sentindo a mesma coisa, então isso se tornou uma egrégora mundial muito forte. Então, por mais que você quisesse se manter fora daquela egrégora, não pensando tanto na doença, era praticamente impossível, porque a egrégora te puxava, essa energia te puxava. Então, muitas vezes, o que você faz, como você age, não está sendo causado por você, né? Está sendo causado por esses fatores externos, né? Então, na egrégora da sua casa, se tem, às vezes, uma pessoa que briga, que discute, ou que está em depressão, aquela egrégora é complicada, porque aí você está querendo mudar, mas a outra pessoa não consegue mudar, então fica uma coisa brigando com a outra. Sim, é meio distante. A energia, nós estamos falando de energia, não que você, eu e o Guilherme, a gente fica brigando, não, a energia fica se brigando. Aos pouquinhos, mas não saia do processo. Esse é o nosso conselho, não saia do processo, se mantém no teu processo de cura, de autoconhecimento, etc. Porque aos pouquinhos, aquele mar agitado, digamos assim, que tá um mar que vai jogar onda para cada lado, aos pouquinhos ele vai se acalmando e aos pouquinhos ele entra numa sincronia, né? Então você consegue mudar essa egrégora ao seu redor. Por isso também muito aquela frase, quer mudar o mundo? Não, mude primeiro você. Você mudando você muda o mundo. Tem uma musiquinha que eu acho muito interessante e ela fala sobre eu estou curando o mundo, mas é de dentro e pra fora, de dentro pra fora. Então o processo é esse, entendeu? Às vezes é um pouquinho complicado quando você toma uma direção na sua vida, uma direção de se autoconhecer, de se autocurar, e às vezes as pessoas que estão ao seu redor não têm esse mesmo direcionamento. E tá tudo bem, cada ser humano é um ser humano. Eles não precisam seguir o que você segue. E você também não tem que forçar isso dentro deles, entendeu? É interessante a coisa do compartilhar, porque às vezes você compartilhando, pessoas acabam se interessando. Então assim, o exemplo, ele arrasta muito mais do que falar. Né? Muitas vezes a gente não quer se mudar, a gente acha que a gente está se mudando, mas está só criticando o outro. A gente fica, pô, mas tu devia deixar de fazer tal coisa e fazer outra coisa. E tu devia fazer isso, e tu devia fazer aquilo. Mas e você? Então essa é uma grande diferença, assim, na mudança da egrégora. Em vez de você apontar o dedo e dizer o que a outra pessoa tem que mudar, deixar de fazer ou fazer, você mudar você mesmo. Que daí isso torna de exemplo para aquela pessoa. Aquela pessoa, aos pouquinhos, ela vai, pô, mas antes a gente ia discutir por causa desse assunto aqui. Por que agora ela não está discutindo? Exatamente. A gente tem que compreender que a gente não tem controle sobre os outros ou sobre aquilo que está acontecendo no externo. O que a gente consegue controlar é a forma como a gente reage perante as situações e as pessoas que estão ao nosso redor.
Então tem coisas que a gente pode controlar, por exemplo, essa egrégora familiar é uma coisa que a gente consegue, de certa forma, controlar. Tem coisas que não é que você vai virar santo do dia pra noite, né? Tem coisas que, minha mãe me irrita muito com tal coisa que ela fala ou que ela faz. Então, mas isso é aos pouquinhos, é uma escadinha, uma coisinha de cada vez. Meu marido me irrita muito numa coisa, aos pouquinhos, né? Sim, tem gente que acha que vai lá, tomou o chá e pronto, saiu de lá Buda, Krishna, Jesus, entendeu? Acho que é da noite pro dia esse processo. Então, assim, é uma terapia intensiva? É uma terapia intensiva. Mas quando você volta aqui pro mundo, pro exterior, pra convivência com as outras pessoas, é totalmente diferente de estar lá dentro. Porque lá dentro você não tá nessa convivência, você tá lá acessando coisas dentro de você e se curando. Você não tá indo lá pra curar outras pessoas. Claro, a sua cura, ela também passa pelos outros, mas não necessariamente está curando os outros. Então tem essa diferença. Eu já ouvi uma frase também, eu acho muito engraçado quando eu falo essa frase. A minha evolução seria tão mais rápida se as outras pessoas contribuíssem com isso. É verdade. Mas, né, começa por nós. Então, aí existem as coisas que a gente não tem controle, né? Por exemplo, você, no trabalho, a egrégora do trabalho ali, digamos, o teu convívio financeiro. Muitas coisas você não tem controle, né? Você não tem controle, às vezes, se o cliente vai comprar ou não. Sei lá, de tudo que você trabalha sempre vai ter coisas que vão além do seu controle. Você pode controlar o seu humor, como você atende, como você faz, como, né? Dependendo do ramo que você trabalha. Agora, outras coisas estão totalmente fora do seu controle. Assim como na egrégora mundial, né? Quando começa uma guerra, uma coisa assim que as pessoas focam muito naquilo, naquele ódio, você acaba sentindo, você às vezes está sentindo um ódio, uma raiva de uma coisa que você não sabe nem porquê. E aí você de repente para, eu não vejo noticiário há muitos anos. Tome muito cuidado com o que você se alimenta, porque determinadas coisas alimentam coisas na gente que não é interessante de se estar alimentando. Então tome muito cuidado, filtre, né? Aprenda a filtrar as coisas que chegam até você, o que você recebe, como você recebe e como você entrega isso que você recebe. Então isso não tem... eu não assisto do jornal há muitos anos, mas eu vejo coisas no Instagram que às vezes aparecem, ou algumas notícias e tal. Sim, eu penso muito assim. Filtra aquilo que você quer ver, aquilo que você não quer ver, aquilo que te faz bem, aquilo que não te faz bem. Eu penso muito assim, cara, eu sei o que acontece, eu sei que a gente não vive num planeta que assim é o planeta evoluído, entendeu? Que é tudo amor, tudo isso. Eu sei, mas eu não preciso estar vendo, eu não preciso estar alimentando, porque às vezes eu vejo uma situação e aquilo me alimenta uma revolta, me alimenta que não é uma coisa que eu gostaria de estar alimentando no meu dia a dia, entendeu? Acho que isso que eu estou alimentando, eu poderia estar alimentando outras coisas aqui dentro de mim. Uma vontade de ajudar, uma vontade de fazer alguma coisa diferente, ao invés de estar revoltado com fulano, ciclano que matou, assassinou, fez tal coisa, entendeu? Eu prefiro estar muito mais voltado pela pessoa que está passando por situações e precisa de ajuda do que aquelas pessoas que estão causando situações más, vamos colocar assim. Guilherme, mas você não se importa com a guerra? Sim, não é uma questão de se importar ou deixar de se importar. Mas vai fazer diferença o Guilherme, ou eu, ou fulano, ficar assistindo. Ficar revoltado com coisas que a gente não tem controle. Você não tem controle sobre o presidente lá do país não sei aonde, com o outro presidente do país não sei aonde, que estão brigando e estão gerando aquela guerra. A gente não tem controle sobre isso, né? A gente tem controle sobre nossas ações. Se eu repostar e ficar só falando sobre guerra e ficar só alimentando isso, a gente alimenta mais ainda essa egrégora. Então vamos falar de coisas, não é que a gente não se importe. Mas você não se importa com os índios que estão morrendo lá não sei aonde, porque se você não assiste, você não fala sobre o assunto. Não, a gente se importa. Aquela coisa que as pessoas falam que a gente tem 2 leões aqui e a gente pode escolher qual alimentar, qual você está alimentando, entendeu? Eu escolho alimentar o amor, a paz, o amor, a paz, ao invés de alimentar a guerra, a violência, entendeu? Eu prefiro dar foco nisso do que dar foco nisso. Sei que isso existe, sei que isso tá aqui, não tô tirando a importância disso daqui, só que o que eu prefiro alimentar é isso daqui, entendeu? Eu prefiro deixar isso daqui mais forte, isso daqui com mais potência, do que isso daqui. E faz total diferença. A gente acha que pelo fato de a gente estar distante, a gente estar se revoltando com determinada coisa, a gente não está alimentando isso. Está totalmente alimentando isso. Muito. A gente vive numa rede. E quando a gente fala em questão de energia e de frequência, tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente emana, encontra um polo que se atrai. Então isso é muito importante a gente ter consciência disso. Então se a gente quer curar o mundo, começa por onde? Por nós, o que a gente acabou de falar. Faça você a diferença naquilo que você quer ver no mundo e no outro. Se eu ficar alimentando comentários e postagens e coisas sobre guerra, o que vai ter? O que meu mundo vai se tornar? Aquele mundo que eu não quero. Eu vou estar alimentando um mundo que eu não quero. Então vamos alimentar o mundo que a gente quer ver. Né? Vamos alimentar o amor, vamos alimentar coisas boas, vamos alimentar o não guerra. Não. É a mesma coisa, vamos colocar uma forma bem atual. Todo mundo quer ganhar com seguidores, com postagens, etc. no Instagram, por exemplo. Instagram, TikTok, enfim.
o algoritmo, que é o computador lá central, ele entende que quanto mais a pessoa comenta sobre o seu canal, as suas postagens, etc, etc, mais ela distribui para as outras pessoas. Então, você vai aparecer para mais pessoas. É a mesma coisa. Tá? Se você ficar alimentando na sua mente, na mente do seu amigo, na mente do seu marido, na mente dos seus filhos, no seu trabalho, no vizinho, sobre a guerra, o que o teu mundo vai se tornar? Um mundo de guerra. E você está alimentando aquilo ali. Da mesma forma, o restante. Tudo, essa egrégora é tudo essa alimentação que você dá atenção. Passa a Luna. Chegou meu neto, gente. Lindo, maravilhoso. Então, esse vídeo foi sobre isso. Repense a egrégora, que é essa bolha que você alimenta, né? Tanto na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Exatamente. Escolha se alimentar de coisas boas. Escolha nutrir boas coisas na sua vida. E tá tudo bem se você tiver num processo que é um pouquinho complicado, em convivência de serviço, convivência de família. É super normal. O importante é você compreender que os processos estão aí e que os processos demandam de um tempinho para poder estarem se desenvolvendo. E depois não adianta reclamar, né? Se você está alimentando, presta atenção antes de reclamar no que você está alimentando. Para ver se você não está reclamando daquilo que você está alimentando. Exatamente. Então, fica aí a dica. E siga, qualquer dúvida, qualquer comentário, coloque aí que a gente sempre responde, tá? E continue assistindo a gente, que sempre tem conteúdos maravilhosos aqui. E pós-ayahuasca, que a questão é toda sobre isso, pós-ayahuasca, mais ainda você deve se policiar naquilo que você está alimentando no seu dia a dia, para que se fique fácil, assim como foi naquela parte lá da cerimônia que a gente falou aqui. E que sua vida seja uma eterna celebração. Um beijo E traz café. Olha o seu café assim, menino. Café já tá gelado? Não.